Vamos lá. Pessoal, em 67 a gente viu aqui que a gente estava falando em 57, tá? 57. Essa arma ela só foi colocada oficialmente em uso em 1967, tá? É, houve diversos relatórios negativos vindo dessa arma inicialmente, é, e muitos desses fuzis estavam travando em operação, tá? Um dos motivos, isso aí a gente já tem relatórios disso daqui que a gente lê, que o propelente utilizado nessas munições na Guerra do Vietnã eram restos de propelente da Segunda Guerra Mundial. Eugene Stoner não gostou dessa utilização desse propelente, tá? Mas essas armas começaram a apresentar sujeiras e incrustações excessivas oriundas de um propelente, possivelmente da Segunda Guerra Mundial, segundo os relatos, tá? Essas armas foram vendidas inicialmente no Vietnã como autolimpantes, que elas não precisariam de limpeza, né? Então, os soldados, ela não vinha com kit de limpeza e os soldados não aprenderam a fazer manutenção. Então, essas armas começaram a travar em operação. Versões subsequentes mudaram o propelente com kit de limpeza, treinamento dos soldados, isso passou a ser resolvido. Tá? A gente vai falar um pouquinho dessa arma aqui, mais ou menos. Então tá, então a gente já falou que a passagem, a migração do 3006 para o 762, o AR-10, ele não foi aceito nos Estados Unidos, não porque era uma arma que deu problema por requisitos técnicos, não. A arma funcionou muito bem. O problema é que ela chegou no final de um ciclo tarde, aonde a gente já tinha uma arma conceituada que era o M4, tá? Na verdade que a gente tem um M14, né? Mas o M4 na época foi uma arma, porque o M14 veio do M4, tá, pessoal? Já estava à época e hum, aqui a gente tinha concorrência do FAL também. Só que o FAL não se saiu bem em baixas temperaturas, tá? O AR-10 surgiu um pouquinho depois que havia iniciado o estudo do M4, e aí o calibre 7,62 por 51 para as forças americanas não foi utilizado no AR-10, foi utilizado no M4 e posteriormente no M14. Então o calibre foi aceito, porém em uma outra plataforma de arma, tá bom? Interessante que as duas armas são americanas, né? Mas como a concorrência lá é livre, o, o AR-10 veio um pouquinho depois, tá? Então foi uma questão temporal aí de lançamento, tá? Com relação a essa arma, isso daqui é importante para a gente e a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso assunto outro que é performance, pessoal, que é o seguinte. Isso eu quero que vocês gravem bem, tá? O desenvolvimento do 223.556 foi essa munição para aqueles requisitos técnicos propostos, foi criada uma arma com cano de 20 polegadas. A munição 223 para satisfazer os requisitos técnicos colocados pelas Forças Armadas Americanas, foi desenvolvido para um cano de 20 polegadas, ok? Uma característica que a gente vai comentar, pessoal, é o seguinte: a primeira versão dessa arma, ela foi criada para utilizar a munição comum M193 de 55 grains. É essa muniçãozinha aqui, ó, pequenininha, muito veloz, de 55 grains. Munições, a gente vai falar sobre isso, performance daqui a pouco. Essa munição aqui, esse projétil de 55 grains, sim, ele pede uma arma de passo de raiamento 1:12. Tá correto, tá beleza, tá fantástico, padrão, ok? Só que o desenvolvimento aí dos calibres, né, pessoal? Outros calibres vieram à tona aí, como por exemplo, na década de 80, né, o M855, que é o SS-109, que já é uma munição de 62 grains, é uma munição mais pesada. A gente vai falar por que disso daí, tá?
de 62 grains, o ASS-109, esse passo de raiamento 1 para 12 não satisfaz munições mais pesadas, tá? Projéteis mais pesados nesse calibre. Depois a gente vai ver por que isso daí. Então, as novas versões do A2, A3, A4, eles já vieram com passo de raiamento 1 para 7. Para quê? Justamente para satisfazer OTAN, na década de 80, um projétil mais pesado. Tá? Mas, independente do passo de raiamento, que a gente vai falar mais à frente, né? Essas armas, pessoal, obrigatoriamente tinham comprimento de cano de 20 polegadas, 508 milímetros. Tá? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, pessoal: um disparo de um cano de 14 polegadas, de 5,56 que nós temos um hoje, é uma coisa. Um disparo com essa mesma munição num cano de 20 polegadas é outro, ok? E a gente vai ver isso na prática, se isso realmente faz sentido. Tá? Então, só para a gente ver aqui a evolução, né, mudou apenas ali nessa questão do passo de raiamento. Então, pessoal, na década de 1950, nós tivemos muitas inovações, né? é, que estavam chegando aí, domínio da metal mecânica, então muita coisa nova surgindo. Então, em 55, Eugene Stone, o engenheiro-chefe da Armalite, completou ali para o R-10, seu primeiro fuzil de infantaria coletivo, bacana, tranquilo. O Exército rejeitou o AR-10, provavelmente porque ele chegou ali tarde no ciclo, tá? No entanto, em 57, isso aqui que é o início da coisa. Em 1957, o CONAC, que é o Comando do Exército Continental dos Estados Unidos para Desenvolvimento de Tecnologia, solicitou uma versão menor do AR-10, né? Aquilo que a gente vem conversando. A gente tinha um 762-1, falou assim, olha, esse calibre aqui é bacana, o calibre é bacana, mas eu não consigo segurar isso, eu tenho soldados com baixa complexão física, então eu preciso de um fuzil mais leve que pudesse utilizar uma munição 22. Isso em 57, tá? E quais eram esses requisitos técnicos, pessoal? Fala assim, olha, Eugene Stone e demais empresas aqui dos Estados Unidos, né? Na verdade, eles lançam esse desafio para diversas empresas. Eu preciso que esse calibre seja no 222, né, de polegadas, ponto 222 de polegadas, e que a 50 jardas ele tenha uma velocidade supersônica, ou seja, a 457 metros, esse projétil tem que estar com a velocidade maior do que aproximadamente 340 metros por segundo, ou seja, com a velocidade supersônica. Não pesar mais que isso, ter um carregador no mínimo de 20 munições, oferecer o seletor de tiro contínuo e intermitente, e que a essa distância ele penetre um capacete de aço, mas é aquele capacete de aço lá da época. Ou seja, ele colocou aqui uma série de características que precisavam ser resolvidas. Então foram esses aqui os critérios técnicos que foram colocados. E uma coisa, um desafio que eles tinham era que ele tinha que ser igual e ao exceder a capacidade de causar danos do M1 que eles tinham na época. A partir desses conceitos aqui, começou o desenvolvimento dessas munições. Então, quem desenvolveu, pessoal, o 223 na época? Foi o Eugene Stone? Não, não foi ele sozinho. Então, ele pegou ali o Eugene Stone com Frank Snow da Sierra, e mais Robert Hutton, que era um editor técnico da revista Magazine. Esses três caras se reuniram e começaram a desenvolver o calibre 223 à época. Tá? Pode falar, Pedro? É porque isso, ali atrás eu tô tomando nota aqui, aí tinha lá que foi as necessidades, era para as Ah, necessidades da deixa OTAN. eu. Pedro, só te Ah, interrompendo, por favor. Essa tá. apresentação aqui eu vou passar em PowerPoint para vocês.
Essa apresentação todinha aqui é para vocês, então não precisem copiar nada. Só Show. prestem atenção que no final da aula eu vou mandar ela para vocês. Tá Tá. bom? Eu Continua, tô, eu Pedro. tomo Obrigado. nota de onde eu tenho dúvida. Aí, tipo, você falou lá que tinha para adequar as necessidades militares ali da OTAN. O que que a OTAN tinha de diferente ali do cenário para poder pedir essas alterações e fazer tantas mudanças? Na verdade, esse calibre Obviamente que o 50. cenário de combate era outro, né? Uhum, Não era em uhum. selva e tal, mais era um cenário mais Uhum. ali, até com gelo e tudo, mas O eu que não. que é a OTAN? OTAN é uma organização de tratado do Atlântico Norte ali, aonde diversos países fazem parte dessa organização, né? E uma coisa legal, Pedro, que é o seguinte, o que que é isso? A gente tem que pensar o seguinte, se tiver uma guerra, por exemplo, como a gente está vivendo essa questão da Rússia agora, os países da OTAN vão se unir e vão, né, em tese ali, enfrentar a Rússia ali.